Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. Beleza, galera? Só um minuto aí, vou dar um pause aqui, já eu volto. E aí, pessoal, voltamos aí, o e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Istuçá, e o celular para mensagem, 3291650267. O conteúdo aí é o Pulo do Gato, né? A playlist Pulo do Gato, como nós estamos assistindo essas aulas, depois eu vou falar mais do canal. O colonialismo e imperialismo, parte 5. Então nós estamos falando sobre colonialismo e imperialismo, parte 5. Nós estamos falando especificamente sobre colonialismo. Colonialismo. Não compreender a cultura mais apta ao trabalho bélico e entre outros. Então, pessoal, o que isso quer dizer aqui, essa parte aqui que eu vou tentar sublinhar, lembrando que eu não estou com o mouse. Eu estou naquela ideia do cursor aqui no notebook. O cara, quando eu ia colonizar o continente africano, pessoal, naquela época e ainda hoje, existem várias etnias, várias sociedades africanas. Então era muito difícil naquele momento, até hoje você entender, diferenciar uma sociedade da outra. Nós vamos observar que tem dois grandes grupos que vão chegar ao Brasil, que são os sudaneses e os bantus. Mas, naquele momento, o colonizador, o explorador, ele, principalmente o português, ele era visto em Portugal como se fosse um herói. Um cara que estava indo para terras distantes, aonde ele estava, nada mais nada menos, fazendo o que a Europa tinha que fazer. Então, eles viam as sociedades africanas numa visão diferente. Uma visão cheia de estereótipos. Uma ideia de não compreender a cultura dessas sociedades, mas classificá-las como aquelas que são mais aptas para fazer um determinado tipo de tarefa, ou seja, mais aptos para o trabalho, aquelas que têm mais facilidade, que têm mais condições, aquelas que têm o maior conhecimento, e aquelas sociedades que são mais bélicas, que são mais militares, e aquelas que são menos militares também. Então, se tinha essa classificação nesse momento. Uma classificação onde se observava qual que era a forma de como essas sociedades poderiam se portar em relação aos interesses, nesse caso, portugueses. Então, a cultura africana desses povos foi deixada de lado. Não se tenta compreender, mas se tenta o quê? Ver quais são aquelas que podem atender aos interesses colonizadores. Nós temos dois grandes grupos, como eu falei para vocês, que serão distintos, só que isso aqui não é regra, que são os sudaneses e os bantus. Os sudaneses ficam mais aí na África Ocidental, o Sudão egípcio, entre outros, e a África e os bantus ficam ali na região mais da África Equatorial e tropical, no caso Angola, Moçambique, entre outros. Beleza? A colonização americana, necessidade de escravos. Indígena, a América Espanhola indígena, regiões de plantation e a América Portuguesa de escravos. O que eu quero dizer com isso? A colonização no continente americano, ela necessitou muito da mão de obra escrava. Diferentemente da colonização da América Espanhola, aonde nós observamos uma mão de obra muito maior, sendo ela indígena, claro que em algumas partes onde foi adotado o sistema de plantation, as grandes plantações, se optou pela mão de obra escrava negra. Mas a América Espanhola, a grande poder de mão de obra é sem dúvida a mão de obra indígena. Diferente da América Portuguesa, que vai atentar mais para os escravos.
Óbvio que nós temos regiões no Brasil, principalmente ao sul, que vão ser optado mais pela mão de obra indígena, mas o maior contingente será a mão de obra escrava. O comércio comandado por portugueses. No primeiro momento, gente, Portugal lucrou muito com o comércio de escravos, esse comércio de pessoas. Lembrando que a escravidão já existia dentro do continente africano. Os portugueses só transformaram uma atividade local em uma atividade internacional. Então, com isso, os portugueses vão lucrar e muito com esse comércio de escravos. Principalmente, pessoal, dizem que 25% de todo o contingente africano que saiu da África, 25% desses vieram para o Brasil. Então o Portugal vai lucrar e muito com esse contingente, principalmente os reis Dom João II e Dom Manuel I vão ter nesses lucros investimentos possíveis para fazer alguns empreendimentos, como por exemplo Bartolomeu Dias contornar o Cabo das Tormentas, Vasco da Gama conseguir chegar às Índias e Cabral chegar ao Brasil e explorar o Brasil. Então esses investimentos saem muito desse comércio, desse tráfico negreiro. Tranquilo, pessoal? Só que outras nações também se beneficiavam desse comércio de escravos. Só que muitas dessas nações tentavam sair desse monopólio português. No caso, a França, principalmente, a Inglaterra e a Holanda. A França tinha uma ideia, mas nem tanto. A ideia maior era a busca do ouro. A Inglaterra não. O ouro, o marfim e os escravos. Pessoal, a Inglaterra vai ser muito beneficiada futuramente para o seu progresso, né? Na acumulação de capitais para o início dessa industrialização através de um comércio chamado de comércio triangular, aonde tinha principalmente as regiões ligadas à América, Europa e a África. Como assim? Os grandes comerciantes da região de Liverpool saíram com seus navios abarrotados de produtos ingleses e iam para a África. E lá na África faziam as trocas, comercializavam esses produtos principalmente com mão de obra africana, ou seja, a busca de escravos. E esses escravos iam para a América, para as colônias inglesas, espanholas e também portuguesas. Aonde que, ao passo de você vender, comercializar esses escravos nessas colônias americanas, eles conseguiam ter acesso a produtos coloniais. Então esse comércio triangular, que está aí ligando a Inglaterra, as colônias e a África, beneficiou e muito os ingleses na sua arrancada industrial. A Holanda, pessoal, entre esses países, é o que mais vai ser ativo. Principalmente com a sua frota naval temida, importante, que fazia vários comércios em várias regiões, ela vai ser mais intensa nesse tráfico de escravos. Principalmente no período da chamada União Ibérica, onde nós temos a união das duas coroas por causa da morte de Dom Sebastião, rei de Portugal. Você não tem um herdeiro direto, e nesse caso entra direto nesse momento na linha de sucessão o rei da Espanha. Então tem a união da coroa espanhola com a portuguesa, a criação da chamada União Ibérica. Nós observaremos que a Holanda, antes parceira de Portugal, rival da Espanha, agora vai atentar contra as possessões coloniais portuguesas. Não é nada mais nada menos que nós temos a invasão no Nordeste, o Brasil holandês, nós temos a invasão de Angola. Tranquilo, pessoal? Possessão portuguesa.
aonde no primeiro momento que os portugueses e brasileiros vão ter a ideia de expulsar esses holandeses do Brasil, do Nordeste, mas principalmente também do mercado fornecedor de mão de obra, que é a Angola. Beleza? A mão de obra contribuiu para o desenvolvimento colonial. Isso é muito interessante. E no capitalismo. Pessoal, aqui nós temos que entender uma coisa e nós vamos ver na nossa próxima aula, que é a última aula falando sobre colonialismo e depois passamos para imperialismo. Que é a ideia que a África participou muito diretamente no desenvolvimento das colônias americanas e também nessa acúmulo de capital para a formação desse incipiente nascendo agora capitalismo. Então, essa mão de obra ela vai ser muito usada para contribuir nesse desenvolvimento. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula falando mais detalhadamente. Beleza? Mas não é dispensável de ser notado a importância africana, principalmente no fornecimento de mão de obra e também de ouro, prata, entre outras coisas, para o continente europeu nesse desenvolvimento desse capitalismo. O Brasil, declínio do açúcar. Antilhas, Holanda, não diminui. Ouro e café. Aqui é muito interessante. A partir do momento em que acontece a expulsão dos holandeses, esses holandeses se instalam nas Antilhas, lá eles começam a fazer uma concorrência com o açúcar brasileiro. Muito mais um açúcar muito mais bem preparado, mais refinado do que o açúcar brasileiro. E essa concorrência cada vez mais vai desbancando o açúcar brasileiro. Levando, nesse caso, ao declínio do açúcar no Brasil, por causa dessa concorrência. Grande parte dessa vinda de mão de obra para o Brasil escrava iria para os engenhos de açúcar. Lembrando aqui que a sociedade açucareira, o relacionamento, a sociedade açucareira é uma sociedade mais estável, mais rígida. Isso nós observamos claramente na Casa Grande e na Senzala, onde nós observamos que temos pessoas livres e as pessoas não livres. Óbvio que nós temos pessoas brancas, livres, trabalhando dentro de engenhos. E nós também temos negros que participam de atividades no engenho que são mais complexas do que muitos participam. Mas, principalmente, nós temos duas partes. Uma que é livre e a outra não livre. Uma divisão muito clara dentro da sociedade açucareira, uma sociedade mais rígida. Diferentemente da sociedade aurífera, que é uma sociedade mais flexível. Mas, pessoal, nós temos que entender uma coisa aqui, o seguinte. Esse grande contingente de escravos que iriam para esses engenhos, com o declínio da economia açucareira, era a ideia de que o comércio de escravos diminuir. Só que isso não acontece. Acontece o quê? Que ele não diminui. Aparece a partir do século XVIII o ouro. Depois, no sudeste, na região do Vale do Paraíba, o café, que depois vai se estender para São Paulo, que vai necessitar mais e mais, cada vez mais, de mão de obra escrava. Nada mais, nada menos que nossa sociedade, nosso Brasil foi formado, foi trabalhado principalmente para esse trabalho escravo. E não podemos deixar de lado o ELA, os Estados Unidos, que ao sul tinha suas colônias, no caso dos plantations, que tinham grande prioridade de mão de obra escrava. Lembrando, tinha as colônias do centro, as do norte, as do sul, são as colônias que vinham, no caso da ideia aí da escravidão. Beleza? Sem dificuldades pelas nações, já existia, Daomé fornecia, ambos descontentes, fim do tráfico. O que eu quero dizer com isso? Essas nações, França, em menor número, mas Inglaterra, Holanda, Portugal, elas tiveram poucas dificuldades, mínimas dificuldades, nesse comércio de escravos. Por quê? Primeiramente, a escravidão já existia dentro do continente africano. Não foi uma coisa trazida pelos europeus, como eu falei para vocês na última aula. E ainda mais,
E ainda mais, você tinha reinos como, por exemplo, o reino de Daomé, que beneficiavam-se desse comércio de escravo com os europeus. Forneciam esses escravos em troca de mercadorias. Então, quando nós observamos que a Inglaterra começa a fazer uma cruzada contra o fim do tráfico negreiro, o que você observa? Que ambos europeus e ambos sociedades africanas vão sair prejudicadas e descontentes com essa empreitada inglesa para o fim do tráfico. Espero que tenham gostado. Lembrando, o canal East Sattler, como vocês podem observar aqui, eu quero que vocês se inscrevam. Lembrando que vocês entrando no canal East Sattler, vocês entrando lá em playlists, que está aqui em cima aqui, beleza, galera? Eu estou tentando fechar aqui. Você tem todas essas playlists aqui que são para uso de vocês, né? Vocês estão assistindo a aula nessa playlist aqui, ó, Pulo do Gato, tranquilo, pessoal? E você tem as outras que estão marcadas aí, no caso, com a setinha, que é a playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor. Essas playlists, essas 4 playlists, são super completas mesmo. Ah, professor, tem 104 aulas de História do Brasil. Porque é super completo. É para qualquer tipo de prova que cai o conteúdo de história. Aí eu faço Enem, eu faço pré-militar, eu faço não sei o que. Cai história, cai alguma coisa. Serve? Serve. Essas 4 playlists são mais completas, são super completas mesmo. Aí você tem o caso dos resumão, ESA, SpaceX, Enem. Aí fica mais específico para essas provas, porque eu vejo os principais temas que caem. Mas essa playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o Professor Igor são aulas super completas mesmo, ok? Na nossa próxima aula terminaremos colonialismo e entraremos depois no imperialismo. Lembrando, colonialismo e imperialismo, parte 6, vem aí. Valeu!